O caldo já está grosso e já foi salgado. Falta só apimentar um pouco. Vamos falar rapidamente sobre o tempo e como ele é mais uma das variáveis desta equação sobre liberdade, ou a falta dela. Por termos consciência e razão, enxergamos o tempo de forma diferente das plantas e dos animais. E até mesmo entre nós humanos, o tempo é sentido e vislumbrado de distintas formas. Por exemplo, quando me refiro ao tempo, a grande maioria das pessoas do Ocidente imagina uma corrente de tempo hipotético passando pelo corpo, com o passado sendo representado como um fluxo saindo das costas. Já o que entra diante de nossos olhos, através de nosso peito, seria o futuro, certo? Algumas culturas orientais enxergam essa corrente justamente ao contrário. Para elas, o que podemos ver é justamente o que já passou, e ele estaria diante de nossos olhos, e o futuro, que ainda não pode ser visto, entraria pelas costas. As duas ideias de tempo, neste caso, nos mostram perspectivas diferentes e que estão ambas racionalmente corretas. Basta apenas uma mudança de ponto de vista. Este exemplo serve apenas para exemplificar que até mesmo em matéria de tempo temos divergências entre culturas. Algumas tribos acreditam em tempo estático e outras que o tempo recomeça a toda nova vinda do sol pela manhã. Alguns cientistas se questionam se ela é real e, em muitos casos, ainda continuamos nos perguntando o que de fato ela significa em nossas vidas. Mas isso seria tema até mesmo para um outro dia. O que quero elucidar aqui é a questão intrínseca entre o tempo e a liberdade. Ao estarmos presos em uma realidade onde existem períodos, fases, ciclos e épocas, nossa mente tem o poder de se transportar para o futuro e para o passado. Isso é bom, mas também tem suas peculiaridades negativas. Ao ficarmos muito tempo remoendo o passado ou ansiando por um futuro que ainda não chegou, nos tornamos escravos do tempo e deixamos de viver o que realmente existe de fato, o presente. E de todos esses processos mentais, geramos a ansiedade e o estresse. Dois processos químicos que têm sua importância vital na sobrevivência, mas que também pode gerar doenças graves. Nossos constantes pensamentos sobre o passado e futuro nos tiram ainda mais a já tão enfraquecida noção de liberdade. Servimos a Cronos e somos dependentes dele para que tudo exista. O tempo é inexpugnável, conferindo-lhe de fato poderes de um Deus. E como um Deus benevolente, ele também cura. É reconfortante saber que o tempo restaura tudo, até aquilo que parecia irremediável. Podemos evidenciar que o conceito de liberdade irrestrita não existe, sendo apenas mais uma ilusão. O mundo material, as sensações e o tempo são subjugadores da liberdade. E mesmo assim, meu inconsciente dizia que algo mais próximo deste tipo de liberdade poderia existir por outros meios. E mais ainda, minha mente sinalizava que o ego exerceria um papel fundamentalmente importante em toda esta história. E é por este caminho que seguirei daqui para frente. O tema da liberdade é tão complexo que até mesmo Rudolf Steiner acabou se debruçando ao escrever A Filosofia da Liberdade, um de seus livros mais difíceis e que traz à luz algumas questões interessantes. Segundo o autor, ser livre é todo ato cuja causa procede da parte ideal do ser individual. Qualquer outro ato que for levado a cabo, seja por pressão da natureza, seja por uma ação imposta por uma norma moral, deixa de ser livre.
E aqui entra uma questão ainda mais delicada. O próprio Steiner incluiu neste debate uma questão que vem à nossa mente quase que por impulso quando falamos sobre liberdade e moral. Se cada um buscasse apenas gozar da vida e fazer o que quiser, não haveria então uma distinção entre um crime e uma boa ação. Tudo que tenho capacidade para fazer teria o mesmo direito de ser posto em prática em relação à intenção de servir o bem geral. E Steiner responde da seguinte forma: este dito provém de uma falsa interpretação do que foi exposto. Quem quiser conhecer de fato a essência da vontade humana, deverá distinguir entre o caminho pela qual essa vontade chega em um determinado grau de evolução e o caráter peculiar que adquire a vontade ao acercar-se a esse objeto. A meta consiste na realização de fins éticos concebidos pela pura intuição. O homem alcança este objetivo na medida que ele possui a faculdade de elevar-se até o conteúdo ideal e intuitivo do mundo. A intuição pode, por completo ou em partes, ser fator determinante da vontade humana. Fazemos o que devemos fazer. Nós fornecemos a cena onde o dever se converte em ação. E esta ação é a nossa própria ação, quando permitimos que surja em nós como tal. O impulso, neste caso, só pode ser exclusivamente individual. E, na verdade, só pode ser individual uma ação de escolha que procede à intuição. O ato de um criminoso que considera o mal como uma implantação da individualidade, assim como a intuição pura, é somente possível se os instintos cegos são considerados parte da individualidade humana. Mas precisamente este instinto cego não provém da intuição. Ela forma parte, não do individual do homem, mas sim do que é mais geral dele, do que se encontra presente em todos os indivíduos da mesma proporção, e que dele o homem se libera por meio de sua individualidade. Meus apetites, instintos e paixões só me demonstram que eu pertenço à espécie humana geral. Assim, se meus apetites e paixões estão em uma medida saudável e controlado, isso provém da minha individualidade. Por consequente, não podemos dizer que o ato criminoso procedeu da ideia. E mais, precisamente as características dos atos criminosos consistem em que derivam de elementos não ideais no homem. O homem é livre no tanto que é capaz de obedecer-se a ele mesmo em cada momento de sua vida. E ele termina esta indagação dizendo: se a razão fundamental da tolerância não se encontrasse no profundo da entidade humana, nenhuma lei externa seria capaz de persuadi-lo. Para Steiner, a essência intuitiva do pensar é o grande ponto de liberdade da alma humana. É o ponto onde existe liberdade irrestrita de fato. Esta essência específica do pensar vem muito antes do pensamento racional e já nublado pelo ego. Para o filósofo, a intuição está completamente destacada de nosso corpo, afirmando que a essência intuitiva do pensar se apresenta quando não existe nada que se oponha ao exame de um organismo psicofísico humano. Ou seja, nem o corpo e nem mesmo a mente afetam essa essência do pensar. E isso pode causar conflitos, já que racionalmente se acredita que tudo, na verdade, surge deste organismo e através dele. Mas para o filósofo, era peculiar notar a relação do organismo humano com o pensar quando afirma que
estes organismos não exercem nenhuma ação na essência do pensar. Pelo contrário, ela se retira no momento em que se manifesta a atividade do pensar, suspendendo sua própria atividade, deixando espaço livre, e neste espaço livre se instala o pensar. Para Steiner, a intuição é a experiência consciente de um conteúdo puramente espiritual e que transcorre no puramente espiritual. Somente por meio de intuição podemos captar a essência do pensar. A intuição é para o pensar o que a observação é para a percepção. Este impulso da essência do pensar, que realmente é a parte livre do ser humano, e depois do seu aparecimento no organismo, existe o processo de lapidação, engessamento e distorções feitas pelo ego. E assim acreditamos veementemente que nossos pensamentos racionais são realmente livres e desprovidos de qualquer manipulação, deixando de lado a intuição, ou a essência do pensar, que vem muito antes de todo este processo. Eu sei que a coisa ficou meio indigesta, mesmo porque não é um tema fácil, e Steiner precisou de um livro difícil de ler para exemplificar essa tal liberdade. Mas vou entrar em um caso mais simples, porém muito emblemático por se tratar de um pensador de nossa época. David Foster Wallace foi um admirável romancista e ensaísta americano que se matou em 2008 aos 46 anos e que talvez tenha escrito um dos mais emblemáticos discursos de paraninfo para formandos, comumente intitulado Isto é Água, 3 anos antes do seu suicídio. Se o leitor desconhece o discurso, faço aqui o convite para que o leia na íntegra. Procure por A Liberdade de Ver os Outros na internet, pois para este capítulo extrairei algumas partes relevantes sobre liberdade, ego e as reais responsabilidades em cada ação nossa. David começa seu discurso dando o exemplo de um casal de peixes que encontra um outro peixe mais velho que lhes pergunta: como está a água? Numa referência quase que direta para como está o seu dia. Intrigado, o casal se indaga sobre o que seria essa tal de água. O romancista queria deixar claro que a realidade mais óbvia e vital costuma ser a mais difícil de ser reconhecida por nós, esbarrando no tão famoso mito da caverna de Platão. Logo após, entramos em uma reflexão poderosa quando Wallace afirma que boa parte das certezas que carrego acabam se revelando totalmente equivocadas e ilusórias. Vou dar como exemplo uma das minhas convicções automáticas. Tudo à minha volta respalda a crença profunda de que eu sou o centro absoluto do universo, de que sou a pessoa mais real, mais vital e essencial a viver hoje. Raramente mencionamos esse egocentrismo natural e básico, pois parece socialmente repulsivo, mas no fundo ele é familiar a todos nós. Ele faz parte de nossa configuração padrão, vem impresso em nossos circuitos ao nascermos. Posteriormente, Wallace comenta como é difícil permanecer alerta e atento, e como é importante ter plena consciência do que escolher como alvo de atenção e pensamento. Se vocês não conseguirem fazer esse tipo de escolha na vida adulta, estarão totalmente à deriva, finaliza. O discurso se desenrola com alguns exemplos de nosso cotidiano, como fazer compras no supermercado, enfrentar o trânsito ao se deslocar para o trabalho, e como nossas experiências egocêntricas tornam as outras pessoas estorvos, quando nos fazem perder tempo de nossa preciosa vida em uma fila de supermercado ou no trânsito diário. A empatia se perde nesse processo, e é aí
que vem a parte mais contundente do discurso de Wallace. Para ele, é necessário estar vigilante sobre os nossos pensamentos e escolher bem o nosso foco de atenção quando estamos nestes eventos diários confrontados com a ideia de perda de tempo. Assim como refletiu Rudolf Steiner em sua obra, Wallace enfatiza a nossa verdadeira liberdade que reside em nossos pensamentos, mas diferente de Steiner, que objeta sobre o primeiro impulso, o questionamento aqui se dá em um campo de nossos pensamentos diários, já nublado pelo ego. Uma racionalidade praticamente ilusória que mal nos damos conta. Reside no poder de escolher o que pensar e tentar tomar as rédeas da vida sem ter que viver no piloto automático. Como ele mesmo reitera em seu discurso, a liberdade verdadeira envolve atenção, consciência, disciplina, esforço e capacidade de efetivamente se importar com os outros, no cotidiano, de forma trivial, talvez medíocre e certamente pouco excitante. Essa é a liberdade real. A alternativa é a torturante sensação de ter tido e perdido alguma coisa infinita. Fica claro neste discurso a nossa responsabilidade como adultos. Vivemos quase sempre no automático, absorto por todos e quaisquer problemas que aparecem em nossas vidas. Raramente paramos para escolher o que pensar e ter a responsabilidade de estar consciente de nossos atos quase que o tempo todo. Parte de tudo isso está atrelado ao ego, que trabalha incansavelmente para que estes tipos de pensamento não ocorram. E por quê? A resposta, para mim, é novamente a sobrevivência. Estar consciente da vida pode causar algumas problemáticas inusitadas, expondo fraquezas, sombras e erros grotescos que cometemos sem nos darmos conta. E tudo isso, para o ego, é uma espécie de vulnerabilidade que ele tentará a todo custo expurgar para colocar no lugar uma pessoa forte e que sabe o que quer. Vulnerabilidades são tidas hoje como fraquezas, e os fracos têm menos chance de sobreviver em qualquer que seja o ambiente. O mais significativo é perceber nossa constante fuga para evitar exercitar nossa única e pequena parte da verdadeira liberdade. É muito mais confortável viver no automático, colocar a culpa nos outros e se eximir da responsabilidade que advém desta liberdade. Como bem disse David Wallace, a liberdade verdadeira envolve atenção, consciência, disciplina, esforço e capacidade de efetivamente se importar com os outros. Liberdade exige muita responsabilidade. E coletivamente escolhemos não confrontar esta trabalhosa realidade. É como se John Lennon estivesse escancarado uma grande verdade humana quando disse a célebre frase: "A ignorância é uma espécie de bênção. Se você não sabe, não existe dor." Estamos basicamente escolhendo coletivamente a opção de não sentir dor. Mas não seria exatamente esta escolha que traz consigo um grande mal que assola a humanidade? Acredito verdadeiramente que sim. Ao não nos responsabilizarmos pela pouca liberdade que temos, deixamos de construir pontes com as outras pessoas. Silenciamos a empatia. Abdicamos as grandes virtudes humanas. Deixamos de vivenciar um entendimento muito mais profundo de nós mesmos, dando espaço para ideias que não são nem de longe verdadeiras, como achar que a culpa é externa, nos eximindo radicalmente de nossas próprias responsabilidades. Talvez seja por isso que vivamos em um mundo de constante eles contra nós. E mesmo percebendo que isso não leva a lugar algum,
Continuamos batendo o mesmo prego na mesma madeira, buscando que algo novo surja disso tudo. A resposta é óbvia para mim. Enquanto não fizermos o esforço para nos tornarmos conscientes e verdadeiramente responsáveis por nossos atos, continuaremos culpando ilusões pelas mazelas de nossas vidas. É um hábito coletivo que se tornou comum, mas isso não quer dizer que ele seja bom ou verdadeiro. Muito pelo contrário. Já passamos tempo demais acreditando nessa baboseira. E já é hora para reconhecer que nós somos responsáveis 100% por tudo o que acontece em nossas vidas. Fim da segunda parte.